Boa noite para todos. Estamos começando o nosso estudo aqui na Casa Alter de Souza, nessa dinâmica entre CEIS e CETRAC. E nós temos aqui um grupo presente, né, nessa dinâmica de estudo. E temos vocês que, à medida que for tendo a oportunidade de assistir o Instagram, vai vendo aí essa abordagem que estamos tentando construir aqui para as nossas reflexões e o nosso aprendizado. O livro Qualidade na Prática Mediúnica, que é o livro Manuel Filomeno de Miranda e sua equipe, um livro já bastante evidenciado dentro da doutrina espírita e que traz assim uma série de reflexões. Nós já percorremos alguns itens, né, sobre afloramento, animismo, compromisso, conduta. E hoje a gente está nesse daqui, que é educação. E essa parte da educação, pelo que a gente se desdobrou aqui nas leituras, a gente vê que ele está muito interfaceado também com os outros itens. Mas eu fiz essa abordagem introdutória só para a gente encaixar aqui, o grupo que está aqui e também os que estão nos ouvindo, nesse propósito da noite de hoje. É necessário então que a gente faça uma prece inicial. Eu sei que tem muitos sorrisos alegres, felizes, que vão querer fazer essa prece inicial. Alguém se prontifica, quiser prece inicial? Eu faço, depois eu falo. Você faz? Faço. Então fica aqui para você ser reproduzida. Passou perfume, não tem problema, o perfume ninguém vai ver, só a pessoa. O perfume você não vê, você cheira. Então vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um dia de aprendizado e de trabalho na seara do Cristo. Abençoa-nos, Senhor Jesus, com teu imenso amor a cada dia de nossas vidas. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, a gente agradece a Carmen. Diz que as preces têm que ser sentidas e simples e simplificadas. Então a Carmen foi, né, bastante eficiente na abordagem. Bom, nós vamos iniciar então com a pergunta número 21, que está dentro do escopo de aprendizado que ele estabeleceu. Né? Fazendo as perguntas, fazendo as respostas. E boa parte dessas respostas foi dada por Joana de Anjos. O médium educa a mediunidade ou educa-se para exercê-la? Se a gente fizer assim uma retrospectiva de tudo que já foi colocado, a gente vai vendo que vai dando sinalizações aqui, está fora de foco não. Então a gente vai vendo que muitas coisas, muitas palavras estão assim bem interfaceadas dentro dos princípios que já vêm sendo constituídos. Sempre fazendo aquela chamativa para o médium, né? Sempre colocando o médium como ponto principal para que ele então se evidencie com ele mesmo, encontre com ele mesmo a solução da sua personalidade, da sua individualidade, que é o grande compromisso que ele tem, é conseguir em primeiro lugar para fazer assim uma grande construção moral, para que então aí ele esteja com capacidade dele para exercer a mediunidade num âmbito muito mais maior, né? Num âmbito bem mais positivo. Educar-se incessantemente é dever que o médium se deve comprometer intimamente a fim de não estacionar e aprimorando-se lograr as relevantes finalidades que a doutrina espírita propõe para o médium com Jesus. Ou seja, conduz assim, olha, tem que lá se inserir nos ensinamentos de Jesus, compreendê-los, abraçá-los, internalizá-los, e aí é uma caminhada meio, né, longa, e é uma caminhada que requer determinação e disciplina para poder então compreender os princípios que Jesus tem ensinado, ele então construir isso dentro da sua individualidade, né? É lógico que a gente já falou isso aqui na semana passada, menos para os que estão iniciantes e para os que estão no exercício já, que não se pretende aqui colocar uma camisa de força em ninguém, reflexões que cada um vai tendo para si para o melhor andamento da questão da mediunidade, né?
Mas depois a gente volta nesse item aí com as duas construções, né? Vamos lá, o operador aqui não fracassar. Uma setinha. Uma seta. Acho que o melhor aqui é a setinha aqui embaixo. Né? Seguindo para a questão 22, a gente tem aí: diante desse conceito de educar-se para a mediunidade, que investimentos o médium deve fazer para exercer sua faculdade com proficiência? O exercício da mediunidade impõe equilíbrio, perseverança e sintonia. E aí ele vem destrinchando aqui, né, uma série de questões que até já abordamos alguns aspectos em outras oportunidades. Então ele vem falando sobre a disciplina. Disciplina em qualquer matéria de vivência é essencial, né? Qualquer profissão a gente tem que estar com essa visibilidade. A disciplina moral e mental criará hábitos salutares que atrairão os espíritos superiores interessados no intercâmbio entre as duas esferas da vida, facilitando o ministério. Então passa por onde essa disciplina? Passa justamente pelo pensamento, né? Não é uma coisa só externa, visual externa. As pessoas falam assim, olha, a pessoa é disciplinada. Não, é uma coisa interna que as outras pessoas não veem. Quem vê? Os espíritos. E aí, estando nessa qualidade de pensamento, os espíritos superiores, os espíritos criarão sintonia e elementos com o médium. Senão ele estará num outro contexto, numa outra abordagem, e terá ressonância e sintonia com outros espíritos, que é o que a gente percebe claramente, né? Já temos essa questão bem evidenciada aí de observação. O equilíbrio no cometimento das atitudes durante a absorção dos fluidos é posterior à comunhão psíquica com os desencarnados, auxiliará de forma eficaz na filtragem dos pensamentos e na sensorização deles. Ou seja, o nosso equilíbrio, ele elabora energias, né? Ele tanto atrai as energias que são advindas de fora e também exala de nós, porque nós criamos esses elementos a partir do nosso pensamento, né? E essas energias são produzidas e exteriorizadas por onde? Pelo nosso pensamento. O nosso pensamento, ele constitui todo o campo vibratório que nós temos, né? Nos estudos assim mais específicos sobre a áurea humana, essas coisas todas, pode ter uma aula específica sobre isso aqui. Aí a gente vai ver toda essa composição fluídica, energética, que é o nosso campo, que nós temos, que nós estamos ensejados nele, né? Então a força centrípeta, que movimenta todo esse arcabouço desses, né, dessas áureas que nos acoberta e que nos circunvizinha. E o pensamento é essa zona então de exteriorização. O pensamento, ele é construtivo. A perseverança no labor produzirá um clima de harmonia no próprio médico, que se credenciará no serviço do bem junto aos obreiros da vida mais alta, objetivando resultados. Aqui é qualquer profissão, imagine, o médico começa a fazer assim o seu labor de trabalho de consulta, né? Porque nós temos que ter uma médica. Então, o que fica? Tem a Ana Cristina também, que já trabalha no hospital, a coisa também aqui, a casa. Então, pois é, então nós temos que muita gente que sabe disso, a gente está falando, é redundante, mas quando a gente procura um profissional, a gente quer que ele com frequência esteja na disponibilidade para o atendimento. E o médico acaba entrando nessa questão de que as pessoas o vêem e querem, né, receber dele uma sustentação, de certa forma, para as suas dificuldades. Então ele precisa ter perseverança no trabalho. Por quê? Porque os espíritos superiores que vêm trabalhar requer que esse médico esteja presente e disponível para o exercício daquela atividade. Então é muito óbvio. É a mesma coisa que a nossa reunião. Nós estamos aqui nos aportando aqui agora para realizarmos o nosso compromisso. Então a gente fica esperando aquela expectativa, esperamos que todos venham. É lógico que a gente trabalha num nível muito grande de aceitação, cada qual tem, né, as suas dificuldades temporais e costumeiras, e aí às vezes se ausenta por motivos justificáveis.
Mas a perseverança aqui é o que os Espíritos sinaliza que o médium deve ter assim, ser mais constante no exercício do trabalho que ele procurou exercer, que é a mediunidade. Senão, se ele não está com essa propensão, né, que me desculpe assim a palavra, então procure uma outra atividade, vai fazer uma outra... Comprometa, né? Não se comprometa, exatamente. Não se comprometa, ninguém está forçando ninguém a nada, mas se ele quer fazer uma transição com a presença que os espíritos superiores observam e nos analisam com frequência, essa é uma parte que tem que ser pontualmente comprometida. Perseverança. Né? E perseverança, equilíbrio e disciplina, quando isso se encaixa tudo sobre a gente, aí a gente fica com algumas tendências assim, psicológicas, que a gente fica assim, meio sobressaltados, né? Com toda essa bagagem que a gente às vezes quer ter e ainda não tem na sua totalidade, né? E a gente também não está colocando aqui, como dissemos, uma camisa de força, mas a reflexão em si. Bom, 23. Poderemos encontrar nas recomendações de Jesus uma diretriz segura para o exercício mediúnico na Terra? Aqui ele foi assim, bastante simplista na resposta que foi dada aqui, e diz assim: Jesus recomendou com sabedoria a seus discípulos, portadores de mediunidade, curai os enfermos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebeste, numa diretriz que não dá margem à evasão do dever, nem tampouco a acomodação com o erro e da indolência, ou a coleta de lucros materiais ou morais como decorrência da prática mediúnica. Bom, imaginemos aquela época, né? Eu tive a oportunidade de ver algumas cenas de shows, por isso que até me fiquei assim, bastante aquecido no meu pensamento, como eles construíram com muita propriedade essa abordagem desse filme, porque ele se pegou assim, eram pessoas simples, que não tinham elementos de conhecimentos muito específicos, né? Tinha um espírito mais elevado, com certeza, mas não tinha essas questões aí por eles, né? Então Jesus pega 2 a 2 e manda que eles vá curar o nome deles, né? E eles sabiam que nada, né? A mesma coisa, falar assim, ó, para o médico que não é médico, falar, vai operar ali, pega o Valdir Marcos, manda para o hospital, vai operar, nós vamos matar um monte de gente. Mas chegou lá e eles curaram, né? E aí depois eles chegam e falam, você atuou sobre nós, né? Como se Jesus tivesse irradiado sobre todos eles e feito com que a coisa acontecesse, né? Então a gente vê aqui que ele está dizendo, olha, tudo que fizerem em meu nome está sendo feito em nome de Jesus, não requer que a gente tenha nenhuma benesse disso. No campo da nossa sociedade brasileira, a mediunidade tem esse caráter, em outros lugares aí o pessoal cobra, até para assistir uma sessão mediúnica, pelo menos é o que se percebe em outros países. Mas, na prática, aqui no Brasil, dentro do princípio doutrinário, da doutrina espírita especificamente, né, nós não temos esse hábito de arrolar assim, a cobrança por nada, tudo é gratuito, e por aí fica. É lógico que existem as dinâmicas de recursos que é necessário para suportar os ambientes, uma casa como essa, então as doações são sempre espontâneas, né? Então não tem outra cobrança, a pessoa vem aqui, né, na sua disponibilidade de tempo e dá a sua doação. E o médium então tem que ter essas preocupações essenciais. E aqui entra a questão ali de não receber, mas também nem receber assim, aquela coisa, né, porque as pessoas vão ficando gratas, né? É muito difícil realmente o caminho que o médium percorre quando tem essas facilidades, né? E aí fica aquela coisa de benesses, está recebendo benefício, a pessoa vem agradecer, é bem complicado. E o agradecimento sempre tem que ser a Jesus, aos espíritos superiores, porque nós que estamos nas fileiras da matéria ainda não somos ninguém ainda, né? Dentro do contexto, como médium, né? A gente está para fazer essa abordagem gratuitamente. Se alguém quiser interromper para falar alguma coisa, porque eu estou falando, ó, eu até já me perdi aqui. Era bom ter um operador mesmo. Será que desligou? Não, um vermelhinho. Nesse vermelho aí, é esse. E esse? Uhum.
vendo? O Valdo enxerga mais que eu. E tô sem óculos. Tá sem óculos, né? Ah, porque pulou. Não, pode descer. Pode descer. Tá 23, pode descer. É pra frente. Isso. Aí. Foi no 24, muito bem. Luciana. Bom, então agora nós temos. Que teve essa questão aí, por sinal, naquele texto que eu mandei para vocês dar uma lida, ele tem mais elementos ali do que está aqui. No processo de educação mediúnica, qual a importância da concentração mental, né? E então, está falando de educação, e a concentração é um elemento muito fundamental dentro da prática da mediunidade. É lógico que aqui ele está falando de educação mediúnica, então ainda está dentro daquele campo de aprendizado. Mas o médium, no nosso ponto de vista, sempre ele está com educação. Ele sempre estará no exercício da educação mediúnica. Por mais que ele fale assim, eu sou um médium formado, porque existe essa expressão dentro de um médium formado, não tem? Nós temos essa expressão de médium formado, não tem, Flávio? Tem. Mas não existe essa expressão na sua totalidade. Ou então pronto, no médio Pronto, né? Então a gente não pode se apegar a essa palavra e dizer assim, eu sou um médium formado. Não, você é um médium. Mesmo que fosse o Divaldo, mesmo que fosse outro médium, não é um médium formado, porque a mediunidade ela tem várias facetas, tem várias circunstâncias, tem várias coisas que acontecem com ela, de formas às vezes diferenciadas para cada pessoa. Então o médium está sempre aprendendo, né? Quando solicitamos concentração dos cooperadores, pedimos que as mentes se sincronizem no dínamo gerador das forças, que a divindade, a fim de podermos catalisar energias mantenedoras do mistério mediúnico. Obviamente aqui, o nosso pensamento, ele assim, quando não muito trabalhado por nós mesmos, ele é fugitivo, Em todas as atividades que a gente exerce, o pensamento é fugitivo. O pensamento, dentro de um campo de ação, de trabalho mediúnico, requer, né, a percepção do ambiente, das energias do ambiente, e o médium tem que estar focado na estrutura do andamento daquilo que se propôs a fazer. Para perceber a presença da equipe espiritual que está ali, né, na condução do trabalho junto a ele, porque cada médium tem uma individualidade espiritual que conduz a mediunidade dele. Independente do anjo da guarda, nós já falamos isso aqui oportunamente, independente da equipe espiritual como um todo na reunião, cada médium tem ali aquela presença para exercer a mediunidade. E com isso ele precisa de concentração, precisa estar com o pensamento efetivamente na abordagem do que está sendo realizado. Se ficar 5 minutos numa concentração já é difícil para muitos, imagine ficar 1 hora, ficar mais tempo, 2 horas, 3 horas, né? Por isso que não existe como assim o médium absorver uma incorporação, né, durante muito tempo. Eu já tive experiência aqui nessa casa com médiuns que trabalham com cura e que queriam construir essa abordagem, ficava ali mediunizado o tempo todo. Não, ele ficava ligado com o espírito, mas mediunizado não, ele estava ligado espiritualmente, mas não mediunizado, né? Não estava na mediunidade. Então o espírito aproximava e sim, ele mediunizava e fazia a abordagem para o atendimento. Então não necessariamente o espírito, numa dinâmica assim de elevação, vai ficar a reunião toda, como diríamos, incorporado no médico, ou seja, dentro de uma facilidade aguda na reunião como um todo. Ele se liga e desliga, mas ele está conectado, como se fosse aqui, ó, conectado. Marcos, fazer uma observação. Se estiver errado, corrige. Não, com relação a esse tempo. Sim. A gente ouve muito, principalmente o pessoal da FEDEF, dizer que o médium só pode dar 2 facilidades. Vem dos livros, né, inclusive da época de Kardec. Só que o que eles não observaram? Se você pegar o livro Céu e Inferno, pegar um relato de uma evocação, na evocação naquela época ele fazia 10 perguntas. Você imaginar 10 perguntas, é mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Por isso que era limitado. Hoje nem tanto, hoje algumas facilidades, minutos, 2, 3 minutos. Então essa diferença é importante a gente ressaltar, para que essa justificativa, dizer que o médium só pode dar 2 facilidades numa sala mediúnica,
não se justifica hoje. Porque o Kardec, ele fazia uma entrevista. Vou pegar um exemplo, quando ele entrevista aquele que era da Sociedade de Paris. Era um espírito que falou assim, ó, quando eu morrer, eu quero que vocês vão lá na Câmara Mortuária e façam uma entrevista comigo. Assim que eu morrer. O Kardec fez isso. E isso durou, eu imagino, não tenho a conta, mas imagino pelo menos mais de 20 minutos. Essa evocação. Por isso que se desgastava. Mas hoje não, hoje é diferente. Uma passividade dá 2, 3 minutos, no máximo 5 minutos. Então é importante a gente falar nisso para que as pessoas tenham o argumento correto. Bom, Valdo, já que você trouxe a baila isso, né, e a gente, por sinal, está até gravando, né, nos compromete realmente em relação a todos que vão ouvir, estão ouvindo. Mas assim, realmente existe essa construção, está lá no livro de Obsessão de André Luiz, por sinal, né, algumas coisas em relação a isso, até mesmo manifestação simultânea por mais de um médium. Mas a gente vê o seguinte, que a comunicação se dá de lá para cá, né, de lá para cá. A espiritualidade sabe muito bem quem é que está preparado para receber mais ou não de uma comunicação. As comunicações assim mais expressivas, onde há um desgaste maior fluidicamente com o médium, depois a espiritualidade dá assim, ele poupa o médium dentro da reunião. A gente já percebe, mesmo agora, na terça-feira a gente teve uma reunião dessa natureza, a gente percebeu isso. E às vezes acaba o médium trabalhando um pouco menos do que ele deveria. Acaba ele não tendo tantas comunicações durante a reunião. Às vezes até 4, às vezes não passa disso, porque já houve um desgaste pela individualidade que veio, que é um espírito que traz assim uma bagagem fluídica muito densa, né, e acaba exaurindo o médium, e a espiritualidade compreende essas razões. Essas manifestações mais agudas, pontualmente a gente tem que tomar assim vários cuidados, nós que estamos até na condução assim, da doutrinação, né, do diálogo, para que não se desgaste o médium. Mas a gente recebe as intuições e a equipe vai trabalhando. No fim, o que se espera é que, mesmo nessa transição fluídica que acontece aí, desses elementos mais densos, a espiritualidade vai fazer a recomposição do médium, o médium vai sair daqui bem, né, tranquilo, e vai levar todas as energias que ele tinha e mais alguma coisa de plus, né, um presente. Falou, você vai agora com mais um presente de energia positiva. Então é isso que a gente espera que a espiritualidade conduz o trabalho. E é isso que tem que ser a realização. Por isso que o preparo do médium, quanto mais ele estiver preparado, menos arrolado em outras energias mais fugazes, ele vai levar daqui, ele vai sair daqui bem, né? Então é nesse sentido que a gente faz aqui essa abordagem. E, por outro lado, a gente tem que ter sempre a confiança na espiritualidade que está conduzindo o trabalho. Agora, por outro lado, tem uma coisa que não se pode acontecer numa reunião. É uma comunicação simultânea hoje. O médico nem desligou, já está recebendo todo espírito, está recebendo todo espírito, todo espírito, todo espírito, todo espírito. Aí fica uma coisa assim meio estranha, né? Dentro da corrente, que o pessoal trabalha com corrente magnética, é outro detalhe, outro esquema, a gente não vai entrar no mérito. Mas, dentro de uma reunião que se comporta o liga-desliga, e esse liga-desliga está acompanhado pelo espírito amigo do médium e está acompanhado pela equipe, então é preferível que o médium desligue e depois ele entra no outro dinâmica de outra comunicação. Para não haver uma coisa tão redundante, uma coisa assim, um atrás do outro. Já trabalhei com médium nessas circunstâncias? Eu já, para ser sincero. Aqui já tivemos várias experiências e a gente acaba assim, indo administrando a coisa devagar para não causar sensibilidade. Mas o normal é o liga e desliga. Alguém quer comentar o que eu falei? Quer contextualizar? O Val, sim, sempre. Eu compreendo a questão que o Valdo trouxe, nessa perspectiva de tempos, né? Então, ou seja, de tão somente 2 facilidades, né? E eu entendo esse questionamento que às vezes o médium na sala, ele fica realmente na dúvida. Muitas vezes o psicofônico, né? Ele está ali, passou uma psicofonia por ele, passou a segunda, aí a terceira ele já não quer deixar passar, né? Em virtude desse conhecimento, né? E foi bom o Valdo ter trago essa questão para a gente trazer o esclarecimento, né? De que assim, a espiritualidade, a equipe espiritual está conduzindo a reunião,
né? E se for para passar, né, que o médium dê a passividade, né, confiando nessa equipe espiritual, que é quem conduz realmente esse trabalho, esse intercâmbio, né, e confiar que realmente essas energias nos são repostas, né, sem essa preocupação de falar assim, ah não, hoje foram 2, ah não, hoje foram 3, eu vou sair daqui exausto, vou sair desgastado. Não, né? Eu entendo essa Como você até conduz educação mediúnica, talvez o princípio inicial seja alguns aconselhamentos, mas na dinâmica mesmo do trabalho em si depois, eu concordo com o Valdo, a gente não tem que estar preponderantemente controlando essa questão, já recebeu 2 comunicações, pai. Não, o comando é de lá para cá, foi isso que a gente colocou aqui. A espiritualidade, a comunicação se dá de lá para cá, e a espiritualidade sabe muito bem como vai conduzir essa dinâmica. Colocamos mais esse adendo da comunicação sequenciada, porque deve ser evitada pelo médium, né? E com a colaboração da equipe do trabalho, porque às vezes o médium acha importante, vai recebendo um espírito através do outro, e não é bem assim que deve ser. E aí não tem tempo nem de dialogar, né? E nem os outros participam, né? Porque como nós temos às vezes numa mesa, vamos supor 4 médios, se cada um receber 3 comunicações, já que a gente está estabelecendo aqui que é um princípio, que não é princípio para nós aqui, aí já seria 12 comunicações, já é um bom número. Se a gente aumentar isso, não, eu falei 3, né? Vou aumentar para 3 comunicações. Então se for 4, aí 4 vezes 4, 16, que já dá. E se a gente for ver mesmo na prática, né, Valdo? A gente às vezes dentro de um campo de trabalho, a gente não tem 16 comunicações numa noite. Não tem. Às vezes a gente não tem. A gente tem muito mais percepções, porque a própria espiritualidade trabalha do outro lado também, junto com determinados indivíduos espiritualmente que chegam, porque não é necessário às vezes ele estar muito no campo fluídico do médium, não existe paridade de sintonia, né? Não é assim que a gente já sabe, né? Às vezes não dá aquela coisa, mas ele capta os elementos que estão disponíveis para ele, dos nossos pensamentos, os elementos mais materiais, e há uma construção positiva para essa ajuda a esse espírito. Eu não sei se deu para contextualizar. Excelente. Sim? Eu quero fazer uma pergunta. E no caso da rede magnética, da rede magnética, que a gente sente que se é mais de 1, 2... Pois é. Eu, por sinal, eu recebi um material que eu já dirigi com corrente magnética, né? A gente não pode mentir o que já fez, já participei, o Paulo acho que também já participou. 5 anos. 5 anos, pois é, a gente já conduziu reunião assim. Essa corrente magnética, ela foi trazida por Luiz Barçanufo, pelo menos que a gente saiba, tem todo um respaldo dele nessa construção. Eu sempre tive assim em mente que esse trabalho, ele é bom para determinados tratamentos mais agudos, né? E ele, às vezes, ele trabalha nas casas espíritas para todos os tipos de obsessão simples e tudo mais. Eu ficarei com as possessões, as coisas para o trabalho da corrente magnética, que a gente sabe que ele tem uma eficiência bem eficaz. Então, você pergunta, né? Como é que você falou? Como é que fica, né? A dinâmica, né? Olha, toda dinâmica em termos de fluidos e de energia, ela está amparada pela espiritualidade que está conduzindo o trabalho, né? Então a gente funciona como se fosse uma pilha. Então eu entendo que quando se passa um espírito na corrente magnética, como se fosse uma pilha. Então ele vai exaurir as energias dele para fazer com que ele, recebendo essas energias, ele seja capaz de ser magnetizado naquele momento e, tirando aquelas energias mais preponderantes dele, dar um enfraquecimento nele. E é possível, então, fazer uma magnetização. É possível fazer magnetização sem corrente magnética? É, né? É também, porque a espiritualidade tem todo um outro arcabouço, tem aparelhagem, que André Luiz descreve, que tem nos recintos. Então, é mais para posicionar isso. É para que o espírito, então, se sinta menos fortalecido naquilo que ele quer. Né? Porque às vezes ele chega dentro de uma preponderância, ele tem todo o pensamento dele, e tem espíritos que sabem lidar com o magnetismo. Não é porque ele está numa zona assim, né, de não evolução que ele não sabe usar o magnetismo. Eles são hipnotizadores, sabem usar o magnetismo, sabem se apropriar de outro espírito, sabem se apropriar da mente do encarnado. Então, essa desobstrução com a corrente magnética, ela é feita.
né, sobre esse espírito para conduzir ele a uma reflexão, né, e uma sedação, que a palavra está faltando, que essa aqui é a sedação, para que ele então encontre condições para ser levado para o tratamento. Se o Walter quiser contextualizar, Walter, você que também... Sim, mas o que ela perguntou foi quando você passa a rede magnética nas casas. Ah, raiz magnética. Tá. Aí você traz, o que acontece? Muitos espíritos que estão nas residências, em algum lugar que você passa, eles não têm condição de diálogo. Então, quando você passa aqui cada médium vai emitir a sua bioenergia. Então, essa que é a áurea. Ela vai ficar aqui. Eles, muitas das vezes, precisam desse fluido animal. Ele precisa dele. Estão num estágio, digamos assim, entre o encarnado e o desencarnado. Estão muito próximos. Então, ainda precisa desse... Aí eles passam e recebem essa energia. A espiritualidade pega, é como se você... É um pronto-socorro. Pronto-socorro você faz só aqueles primeiros atendimentos e aí depois você encaminha para a clínica para continuar. Então, porque passa muitos, por isso quando nós estamos aqui, tem realmente uma corrente mento-eletromagnética, ela está aqui. Então eles passam, eles recebem essa energia, muitas das vezes estão até em macas e seguem aqui para casa. A casa ela é um educandário e é também um hospital. Então eles são encaminhados. Quando aqueles espíritos que não são nesse caso você atende muitos ao mesmo tempo. Mas a espiritualidade também tem aqueles, como o Marcos falou, individualizado. Ele tem de passar, ele tem de falar, porque aquele tratamento da fala para ele, como se fosse um psicólogo, é necessário, ele tem que falar. Por isso que nós, dialogadores, muitas das vezes, deixa ele falar muito, porque ele precisa de falar. Ele precisa tirar aquilo de dentro dele. E aí depois a gente começa a passar a parte da compreensão, do entendimento para ele. Então, essa pergunta eu achei maravilhosa, né? Nesse sentido. Muito obrigado, Walter, porque ela falou corrente magnética, eu já estava falando de trabalho de corrente magnética, e tem lá no livro Obsessão Sexo, né? Sexo e Destino, foi aquela parte do carnaval lá, Luciano, acho que ele apresentou, que Manuel Filomeno de Miranda, né? A equipe lá, passa a rede magnética, né? Para trazer os espíritos. Obviamente, esse é um recurso, né? Porém, existe outros recursos, existe o recurso mental dos espíritos. Quando o espírito fala assim, me chamaram aqui, cheguei aqui, não necessariamente ele veio aqui com a rede magnética, ele veio aqui porque os espíritos invocaram, ele está aqui. E os espíritos superiores podem fazer isso com qualquer individualidade que se apresente necessária para ser trazida, né? Não necessariamente por esse encaminhamento da rede magnética. Então a rede magnética, por sinal, está espelhada lá nesse livro, né? Que eu vi, né, Val? Me corrija aí, estou certo? Então é isso. Então, agora o Val respondeu você com bastante clareza, né, Kate? Nesse sentido, né? Então a equipe vai lá e traz aquele indivíduo por esse recurso, mas existe outros recursos do próprio pensamento. O espírito pensou, já veio, já está aqui, né? E às vezes eles vêm contrariado porque vem até pela vinculação que tem com o encarnado no qual ele está influenciando, né? Às vezes, por exemplo, quando entra o assistido na sala, que é outra questão, é importante nos casos mais agudos que a gente possa tratar como se fosse um pronto-socorro esse indivíduo, porque ele precisa fazer a desconexão, porque a imantação que o espírito exerce sobre o encarnado é muito profunda, muitas das vezes. Ele se encaixa menos como se fosse assim um bom povo, né? É um povo assim, chipófago. Chipófago. Aí precisa haver essa ruptura. Essa ruptura é com o magnetismo que se exerce e estabelece num ambiente como esse aqui. O nosso ambiente vai ficando magnetizado, né? Com energias muito bem preponderantes, porque a gente não percebe com tanta clareza, mas é isso que acontece, produzidas por nós, pela circunstância e pela espiritualidade. Eu tenho que ficar por aqui, Paulo, porque você nem olhou lá o que era por você hoje. Estava aí empolgado. Bom, nós não encerramos esse assunto aqui da educação, não, tá? Por sinal, o próprio autor já encerrou. Gente, muito obrigado. Desculpe qualquer abordagem que a gente não tenha deixado assim claro. Se depois, no particular, quem assistir quiser me procurar, e a gente pode conversar sobre doutrina espírita, sobre esse contexto, porque a gente está aqui para aprender e a gente só veio fazer uma reflexão aqui do que o Manuel Filomeno de Miranda tem trazido. Então, eu agradeço os que estão aqui, os que estão nos ouvindo. Muita paz.